vamos continuar, vamos terminar o nosso trabalho desta semana. Hoje será reforço, não é? Nesta aula será reforço das transformações químicas, tá certo? Vamos lá? Nosso livro, da página 201 à página 203. É bem pouquinho, né, o conteúdo. Então, nós vimos que cada mistura mantém suas propriedades originais, mesmo após ser misturada com outras, né? Outra substância. Cada substância mantém suas propriedades originais, mesmo após ser misturada a outras. Ao misturarmos água com areia, por exemplo, a areia e a água mantêm as propriedades que tinha antes de serem misturadas. Então, dizemos que houve apenas um fenômeno físico. A água continua sendo água, a areia continua sendo areia, mesmo que elas estejam misturadas. Mas existem outras situações diferentes, em que os componentes das misturas eles se transformam, né, em outra substância, em outro componente. Então, nesse caso, aí ele deu até o exemplo do bolo, né? Mistura vários ingredientes do bolo, farinha de trigo, açúcar, ovos, manteiga. Depois que você mistura todos esses ingredientes e leva ao forno, sai o bolo pronto, que é totalmente diferente da mistura inicial, das substâncias iniciais. Então, nesse caso, ocorreram transformações químicas, isto é, reações químicas entre os ingredientes do bolo, produzindo novas substâncias com novas propriedades. Então, é como se fossem outros não, são outras substâncias, né, outros materiais que foram transformados, né, os primeiros foram transformados no segundo. Então, nesse caso, quando há transformação, né, de materiais, né, quando há formação de novas substâncias com novas propriedades, né, quando acontece o fenômeno químico. Então, a diferença entre fenômeno físico e fenômeno químico é bem simples, não é? Fenômeno físico é mesmo misturadas, as propriedades continuam as mesmas, né? Os materiais continuam os mesmos. Já no fenômeno químico, eles são transformados, né? Eles deixam de ser uns e passam a ser outros, né? Diferentes. Então, é o fenômeno químico, é a transformação química. Aí nós vimos os exemplos aí do papel, né? Queimando, papel rasgando, continua sendo papel. Papel queimando, aí ele deixa de ser papel, passa a se tornar cinza, não é? Vapor, né? Gases, certo? As transformações químicas ou reações químicas alteram a natureza da matéria e, consequentemente, suas propriedades específicas, como densidade, pontos de fusão e ebulição. Em outras palavras, né, uma transformação química ocorre quando novas substâncias são formadas. Vamos lá, eu vou ler um textinho aqui para vocês, nesse texto complementar. Olha aí. Reconhecimento das transformações químicas. O homem, como qualquer ser vivo, sempre lutou pela sua sobrevivência. A confecção e o aprimoramento de ferramentas, o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, bem como de técnicas cerâmicas e metalúrgicas, surgiram no empenho de grupos humanos para garantir essa sobrevivência. É, a descoberta e o controle do fogo caracterizam a mais importante conquista do homem, pois tornou possível quase todas as realizações técnicas que se seguiram. Obter alimentos, vestuário, abrigo, água e energia constitui exigência básica para se sobreviver nas condições impostas pelo ambiente. Essas necessidades foram supridas principalmente pelo uso e transformação de materiais da natureza, atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Entre os materiais extraídos da natureza e utilizados atualmente na agropecuária, na construção civil, na indústria e como combustíveis, né, para transporte, aquecimento, cocção de alimentos e caldeiras industriais. Alguns são processados para o uso imediato, como carvão mineral, pedras para revestimento, ferro, continuando, cobre, alumínio. Outros servem como matéria-prima na produção de materiais diversos, como, por exemplo, a amônia. Todos esses processos envolvem transformações químicas.
Considere, por exemplo, a queima do enxofre, processo que envolve interação do enxofre com o oxigênio do ar. Notam-se alguns sinais indicativos dessa interação, tais como mudança de odor e aparecimento de luz e formação de gás. A esses sinais chamamos de evidências. Em geral, é a partir da observação de evidências que se pode concluir que houve interação geradora de transformação. As características observadas no instante em que iniciamos as observações sobre o sistema, isto é, sobre aquela porção do universo considerada para o estudo, constituem o que chamamos de estado inicial. Aquelas observadas ao término do estudo formam o estado final. Vamos lá. Gente, nós também vimos outro exemplo aí. Quando uma substância chamada de iodeto de potássio é misturada com nitrato de chumbo, ambos são transparentes. Mas forma-se uma nova substância, que é o iodeto de chumbo, de cor amarela. Então, imagine aí, ó. As duas substâncias são transparentes, são incolores, mas quando elas se juntam, ficam totalmente diferentes, que já aparece uma nova substância, que é o iodeto, de chumbo, e ele é sólido, que se deposita no fundo do ambiente. Então, amarelinho no fundo do recipiente. Os exemplos vistos anteriormente evidenciam algumas transformações químicas. No entanto, vale lembrar que elas não estão restritas aos laboratórios, certo? Já que ocorrem a todo momento no dia a dia. Então, um bolo ou um pão assando, um fósforo sendo aceso, um objeto de ferro enferrujando, são exemplos comuns de transformações químicas. No interior do nosso corpo e dos demais seres vivos também ocorrem transformações químicas o tempo todo. Por exemplo, quando as substâncias dos alimentos são transformadas na digestão, lembrem que a gente come um alimento de um jeito, mas no decorrer do processo da digestão, inclusive quando ele é eliminado pelas fezes, o que sobra do alimento, que é totalmente transformado, e isso não deixa de ser uma transformação química, certo? Como vimos, em certos casos, é possível enxergar a olho nu essas mudanças, que sinalizam a ocorrência de uma transformação química. Pode ser a mudança na cor ou de outras características visíveis de um material. A liberação de gases, liberação de energia na forma de calor e luz, entre outras. Então, gente, todos esses sinais, todas essas evidências são chamadas de... Aliás, todas essas evidências são evidências de transformações químicas. Todos esses sinais, essa mudança de cor, liberação de gases, liberação de energia na forma de calor, luz, entre outras, tudo isso é sinal de transformação química, certo? Nós vimos mais exemplos do dia a dia que evidenciam essas transformações. Logo na imagem a gente vê o prego aí enferrujado, É evidência. Na fotossíntese, a planta transforma o gás carbônico em água, do solo em açúcares, liberando ainda gás oxigênio para o ambiente. Então, ao descascarmos banana também, depois de algum tempo ela fica escura, ou a maçã também, a superfície fica escura, porque ocorre também uma reação química entre a banana, entre a fruta, a maçã, a banana e o oxigênio do ar. Então, isso tudo é fenômeno químico, certo? O ato de descascar a banana em si seria físico, mas ela não fica aí, ela muda de cor. Então, aí já é um fenômeno químico, certo? Você também já falou, nós já falamos sobre a gasolina, e o álcool. Olha aí, também vimos transformações químicas na cozinha. Falamos sobre o fermento biológico, a transformação química chamada fermentação. Algumas evidências, que ocorre a transformação química. Olha aí. Enfim, nós paramos aqui. Gente, a atividade não é pelo nosso livro, A atividade sugerida é o quê? Faça uma lista de transformações químicas que acontecem no nosso cotidiano. Então, vocês vão pensar no dia a dia de vocês, em casa ou no trabalho, se tiver, se alguém trabalhar. Mas pensem no dia a dia, as transformações químicas que vocês percebem, certo? E aí vocês vão fazer uma lista.
Se vocês pararem para analisar, vocês vão ver que acontece várias. Então, vocês fiquem à vontade, certo? Eu produzo essa lista. E, enfim, né? Nossa aula foi bem curtinha, né? Essa segunda aula era o conteúdo bem curtinho e a atividade também. Enfim, concluímos o nosso trabalho, né? Desta semana. Não sei como é que vai ser na próxima semana, né? Provavelmente nós teremos conteúdo novo, mas vamos aguardar, certo? Então, fiquem com Deus e até lá.